Abordamos agora a segunda parte desta emissão em que vamos ouvir o magazine Vida em França com Carina Branco, mas para já vamos ouvir o convidado, igualmente com Carina Branco, de olhos postos sobre o impacto da polémica visita ontem de Nancy Pelosi a Taiwan. Convidado. A China começou esta quinta-feira manobras militares com fogo real nas imediações de Taiwan. Esta é a resposta à visita a Taiwan da Presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a mais importante responsável do país a visitar a ilha em 25 anos. Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses da Universidade de Aveiro, explica que a reação de Pequim era expectável e afasta a possibilidade de invasão chinesa a Taiwan, a não ser que o território declare a independência. A crise económica global também é um travão para que as tensões sino-americanas se transformem em guerra aberta. Bom, estas reações por parte da China eram expectáveis, portanto não é nada de novo. Nós sabemos que sempre que temos acontecimentos políticos que incomodam o poder em Pequim, relacionados com Taiwan, reage sempre de forma negativa. Basta só termos umas eleições em Taiwan que são adversas, como aliás a atual líder Tsai Ing-wen é uma líder adversa aos interesses de Pequim, e sempre que há acontecimentos, visitas, sobretudo neste caso que ainda é mais incomodativo, há reação militar. Portanto, habitualmente a exibição militar, a demonstração de força, o envio de navios para a região, para as águas circundantes. Tem 3 porta-aviões, mandam sempre porta-aviões, mandam fragatas, há voos de aviões no espaço aéreo restrito de Taiwan. Portanto, esse é o tipo de ações esperadas, que não são novas e que também estão ligadas a uma liderança muito forte, uma liderança de Xi Jinping desde 2012, 2013. Ou seja, Xi Jinping justamente disse e avisou Joe Biden na conversa que tiveram por telefone que quem brinca com o fogo queima-se em relação a Taiwan. Parece que esta ameaça ficou aquém simplesmente com a resposta que a China está a ter agora. Sim, mas quem está a brincar com o fogo é a China. Quem está a demonstrar força, quem está a lançar mísseis, quem está a fazer toda esta demonstração militar, é a China que o está a fazer, não são os Estados Unidos. E, aliás, temos que separar Estados Unidos de uma visita. Eu sei que tem, evidentemente, importância pelo cargo que ocupa a senhora Pelosi, é um cargo importante, não deixa de estar associado aos Estados Unidos, evidentemente, mas não deixa de ser também uma ação relativamente individual, de alguém que não é muito bem visto pela China, por todo o seu percurso pessoal, por todas as afrontas ao longo do tempo que a senhora Pelosi fez em relação à China, e, portanto, é alguém que também não é bem visto. Isso não ajuda, mas não deixa de ser uma ação individual. Não foi uma ação... Apesar de ser uma ação individual, quer dizer, é a terceira figura política dos Estados Unidos. Portanto, neste braço de ferro, diz que finalmente é a China quem está a brincar com o fogo porque é a China que está a fazer a demonstração militar, mas os Estados Unidos e a China podem entrar em guerra por causa de Taiwan. A China poderá invadir Taiwan ou vamos ficar sempre apenas nas demonstrações militares e na retórica? Ninguém está interessado numa intervenção militar. A China tenderá sempre, com a velha paciência chinesa, em tentar resolver a questão de Taiwan pela via pacífica. Esse é o que está na matriz, faz parte da matriz chinesa e assim o fizeram ao longo dos anos. Só que a liderança chinesa já por diversas vezes tem dito, as várias lideranças, nem só Xi Jinping, mas as lideranças anteriores, Jiang Zemin, por exemplo, também já o tinha dito, que a questão de Taiwan não pode ficar para sempre neste impasse. E, portanto, um dia admitiu que a questão de Taiwan pudesse, e eles começaram a admitir mais vezes isso, que a questão de Taiwan pudesse vir a ser resolvida de maneira militar. Isto está assumido. Mas isso só se a ilha declarasse a independência, é que a China invadiria, não? Sim, essa aí é flagrante, aí não há dúvidas. Aliás, estão mais de 1000 mísseis direcionados para a ilha de Taiwan, e estamos a falar da ilha de Taiwan, a principal, porque depois tem, ou o território de Taiwan, a ilha principal, depois tem outras ilhas mais pequenas, muitas delas até muito próximas da costa chinesa. Mas é essencialmente neste sentido. Aí sim teríamos uma guerra, não há dúvidas absolutamente nenhumas, e atenção que a senhora Tsai tem tendências independentistas, como eu disse há pouco. E, portanto, em caso da afirmação de independência por parte de Taiwan, de maneira unilateral, se o afirmassem, aí não há dúvidas, haveria um conflito armado, a China fazia uma intervenção armada imediatamente. E, aliás, basta ver o arsenal de mísseis que está preparado para um contexto desses.
Não é esse o contexto que está. O que nós temos é agora uma política ou um princípio de uma só China que os próprios Estados Unidos vieram a reafirmar. E, Exatamente. portanto, Durante a visita em que Nancy Pelosi encontrou justamente a senhora Tsai, ela repetiu aquilo que o presidente norte-americano tinha dito, que a política norte-americana respeita ao princípio de uma só China. Isto é o suficiente para que este episódio não passe disso mesmo? é muito bom. É muito bom para os ouvidos de Pequim ouvir esse princípio. Porquê? Porque o Sr. Trump colocou uma vez em causa o princípio de uma só China. E a senhora Tsai também não é muito seguro que defenda o princípio de uma só China, porque ela, na verdade, nós em 92, é o famoso consenso de 1992, entre o líder de Taiwan, que era o Lee Teng-hui, e o Jiang Zemin, acertaram mais ou menos o princípio de uma só China, que é o consenso de 92. E a senhora Tsai não aceita o consenso de 1992. E, portanto, ela de vez em quando, não sendo muito clara, mas não tem muita vontade de defender este princípio de uma só China e, sobretudo, tem uma vontade de defender uma identidade taiwanesa. Isto é um desafio a Pequim que também não ajuda nada neste contexto. Os Estados Unidos, apesar de tudo, e aqui quando digo Estados Unidos, digo Joe Biden, apesar de tudo, veio pôr um bocadinho de água na fervura nesta última Mais ou conversa menos, porque direta. o Joe Biden disse há tempos que estava disposto a defender militarmente o território. Sim, são duas coisas. Primeiro, temos o princípio de uma só China, que é bom de ouvir para Pequim, ou seja, este princípio de uma só China não é alterado. E eu acho que o Joe Biden veio pôr um bocadinho de água na fervura, também já a pensar em toda esta, porque podemos dizer que é um bocadinho uma crise, uma nova crise em Taiwan, que temos agora, e portanto vem pôr aqui um bocadinho de água na fervura. Mas, simultaneamente, veio advertir, e eu aí acho que é o efeito Ucrânia, veio advertir a China de que se tentar resolver a questão de Taiwan pela via militar, veio assumir que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente para tentar evitar. E, portanto, aí sim é uma questão que me parece importante, precisamente para que a China não tenha o ímpeto imediato de tentar resolver a questão pela via da força. Precisamente falou da questão da Ucrânia. Na altura em que a Rússia invadiu a Ucrânia, houve muitas vozes que disseram que esta invasão poderia dar ideias a Pequim de invadir Taiwan. Eu, no início, confesso, fiquei um pouco com essa ideia, enfim, um bocadinho com essa ideia, eventualmente, de haver aqui uma relação. Tanto é que a Rússia agora veio dizer que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan também era contra, não é? Claro, é o conforto que o Sr. Putin encontra agora numa crise entre os Estados Unidos e a China, que é-lhe muito útil para poder criticar os Estados Unidos e a própria NATO, mas aqui essencialmente a questão dos Estados Unidos, e, portanto, é-lhe muito útil, é muito confortável ter agora aqui um problema para poder defender o seu ponto de vista também. Mas, fundamental, a China, no início do conflito, estava com toda a força a apoiar a Rússia. E até os dois líderes disseram, logo no início de fevereiro, estiveram reunidos, encontraram-se no início dos Jogos Olímpicos de Pequim, de inverno, e disseram que a parceria entre a China e a Rússia era sem limites. Temos que nos lembrar que a China não se compromete muito do ponto de vista internacional e aqui comprometeu-se. Era quase uma aliança, não é? Algo que a China também tem dificuldade em estabelecer, era quase uma aliança. Ora, o conflito começa e as coisas não começam a correr muito bem. Portanto, pela reação internacional, pelas sanções que começaram a ser aplicadas, e a China começou, por um lado, a tirar lições para a sua própria situação e começa taticamente a recuar. Ainda que estrategicamente continue posicionada politicamente próximo de Moscovo, taticamente a China remeteu-se um bocadinho ao seu espaço. No início da semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a humanidade está a um erro de cálculo de aniquilação nuclear porque as tensões geopolíticas estão a atingir novos patamares. Este é um alerta verosímil à leitura de todas estas tensões sino-americanas, russo-ucranianas, etc., ou é apenas um alerta para tentar refriar os ânimos globais? Ele tem razão. Nós estamos num momento de transição, num momento de mudança, e as mudanças são sempre muito perigosas do ponto de vista internacional. Eu acho que são bem importantes ouvir bem essas palavras, porque eu acho que ele tem, neste caso, eu acho que ele tem bastante razão. Numa altura em que os Estados Unidos enfrentam um risco de recessão económica, refriar ainda mais as relações comerciais com a China não é um tiro no pé? É, e eu até diria mais em relação a isso. Acho que o discurso de Joe Biden com Xi Jinping já foi um pouco olhar para isso. Se calhar é por aí que vamos ver um bocadinho o atenuar desta questão, abrindo do ponto de vista económico. As empresas, há um fortíssimo lobby americano, das empresas americanas, exatamente para aumentar, intensificar as relações comerciais com a China, que tem visto
que têm visto prejudicadas. É preciso também não esquecer que a China está fechada, não é? A China com a Covid-0 também se tornou fechada, o que também não ajuda muito desse ponto de vista. E essa é outra razão para a China não querer um conflito armado, se calhar com Taiwan neste momento, não é? Porque também está a passar com dificuldades económicas fruto da pandemia. Mas, portanto, eu acho que a China, apesar de tudo, e os Estados Unidos, eu acho que o diálogo e a cooperação económica agora seriam muito bem-vindos para atenuar. Eu sei que as questões políticas e de segurança vão se manter, são difíceis de ultrapassar, mas se calhar começando exatamente por esta cooperação económica. Ouvimos Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses da Universidade de Aveiro, sobre as consequências, os perigos e os bastidores da visita da Presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.